Graças e paz, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a expansão do reino de Deus. Já falamos que Deus enviou seu Filho para anunciar o evangelho do reino de Deus. Nós fomos conformados à imagem do Filho de Deus para que para expandirmos o reino de Deus, como está lá em Romanos capítulo 8, voltando só um pouquinho, para dar continuidade ao vídeo, Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos também, herdeiros, por um lado, herdeiro de Deus. Amém? Por um lado, herdeiro de Deus. Por outro lado, co-herdeiro com Cristo. Se de fato com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos ver o que diz 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 e 28. 2 Coríntios, capítulo 11, 22 ao 28 diz assim, ó. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendência de Abraão? Eu também. Paulo está dizendo aqui. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em labuta, muito mais. Em prisão, muito mais. Em ações sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus quarentena, açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei em alto mar, em jornada muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os do meus próprios povo, em perigo entre gentios, em perigo na cidades, em perigo em deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em labuta, em fadiga, em vigília, muitas vezes fome, sede, em jejum, muitas vezes frio e nudez. 28. Além de outra coisa não mencionada, há o que pesa sobre mim diariamente e preocupação com todas as igrejas. Que Paulo está querendo dizer aqui, além de todas as outras coisas não mencionada, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha a preocupação de levar, de expandir o reino de Deus para com todas as igrejas. Nós fomos chamados, conformados, herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo, para que possamos expandir o reino de Deus. O reino está em nós. Nós precisamos desfrutar desse reino que hoje está em cada um dos filhos de Deus. O reino está em cada um dos filhos de Deus, como está lá em Lucas 17, versículo 21. Diz assim, eu gosto muito dessa palavra, nem dirão ei-lo ali, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Em outras versões diz que o reino de Deus está em nós. O reino de Deus
é um reino celestial, não é verdade? E ele tem um rei. Tanto o reino celestial está em nós, como o rei que reina este reino também habita em nós. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Então, hoje nós temos o reino de Deus habitando em nós. E esse reino deve fazer o quê? Se expandir, como está lá em João capítulo 7. As festas do tabernáculo, o Senhor se levanta e dá ali uma palavra, e depois ele continua e fala que do nosso interior fluirão rios de água vivas. Ele está dizendo o quê? Que o reino de Deus, que a trindade de Deus, que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo ia fluir do nosso espírito. Para quê? Para expandir toda a terra. Não é verdade? Para expandir, para alcançar toda a terra. Lembra que lá no jardim do Éden nascia um rio que regava primeiro o Éden. Depois que ele regava o Éden, depois que o Éden estava totalmente encharcado, depois que o rio fazia a sua função do Éden, ele se dividia em 4 braços para encharcar outros povos, outras cidades. Isso é expandir o reino de Deus. Hoje ele está em nós e ele quer fluir do nosso interior para expandir outras pessoas, outras famílias, outras cidades, outras nações. Muitas vezes nós não podemos fazer isso porque não temos recursos de sair da nossa cidade para ir para outra nação, mas podemos fazer isso por meio de ofertar para uma missão, ofertar para um missionário, ofertar para que a obra do Senhor seja alcançada, seja desfrutada por todos os povos da terra. Tem lugares que é de difícil acesso e para se chegar lá é necessário uma logística. E para que isso aconteça é necessário de quê? De dinheiro, de verba, condições, grana, money. Então é necessário que nós venhamos o quê? Também usar o nosso dinheiro para expandir o reino de Deus na terra. Não somente orar, não somente pregar, mas também ofertar para que este reino venha alcançar toda a terra. Tudo que Deus queria fazer, na verdade, através do reino, expandir o reino. Como está lá em Mateus 6, 9. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Nos céus tudo está em seu devido lugar. Tudo está em perfeita ordem. Aquele que trouxe uma desunião, uma rebelião no reino dos céus, ele foi julgado juntamente com 1/3 dos anjos. Não é verdade? E foi lançado por Deus por terra. Então já não existe mais nada nos céus que venha precisar, entendeu? De fazer a vontade de Deus, porque os serafins faz, os anjos faz, os querubins faz, eles santificam, eles fazem a vontade de Deus. A questão toda está na
terra. A expansão do reino de Deus é aqui na terra hoje. E toda autoridade foi dada ao Senhor para que ele viesse expandir o reino de Deus na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim, 28, 18, fala para nós assim, ó, 28, 18. 28, 18. Jesus aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, toda autoridade, ela foi transferida, ela foi dada por Deus para que ele viesse expandir, para que ele viesse fazer discípulos, para que pudesse levar adiante o reino de Deus. Porque nele foram criados, Colossenses capítulo 1, versículo 16, capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, Deus que ninguém nunca viu, o primogênito da criação. Esse foi visto, foi apalpado, foi ouvido, foi contemplado. Lá em 1 João diz, fala isso. Ou algumas pessoas tiveram este privilégio de ver Jesus, de tocar em Jesus, de contemplar em Jesus, de ter comunhão com o primogênito de Deus, o qual é a imagem invisível do primogênito de Deus, de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja um trono, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas se mantêm unidas. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que tenha o primeiro lugar em todas as coisas. Ele é a cabeça, ele é a autoridade, pois toda a plenitude agradou-se habitar nele, e por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão nos céus, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele vos, embora anteriormente separado, os inimigos na mente por causa das vossas obras malignas. Ele agora vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar santo e sem defeito, irrepreensível perante ele. É só antes que eu estou abrindo aqui, é só uma brechinha para te mostrar a autoridade que foi dada a Deus. Ele tem toda a autoridade, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi feito por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, querido, toda a autoridade está em quem? Está no Senhor. Toda autoridade está no reino de Deus. Está no rei. E o reino é o próprio Senhor Jesus. E o rei é o próprio Senhor Jesus. Como está lá em João 18, 36. Fala assim para nós, olha o que fala o 36 para nós. 36 para nós. Pois isso aconteceu para cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Para quê? Para que viesse manter
a unidade do corpo, para que a sua autoridade continuasse intacta, perfeita. Ele tem autoridade, tanto no céu como na terra. E ele foi enviado para pregar o evangelho do reino. Talvez você esteja me perguntando, mas ele não foi enviado para perdoar os nossos pecados? Sim, isso é uma etapa. Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles que o recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Nós recebemos. O Senhor morreu na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, ao ressuscitar ascendeu aos céus, foi entronizado, glorificado, exaltado, se assentou à destra de Deus e se tornou autoridade, se tornou o último Adão. O último Adão é celestial, é Espírito que dá vida, e como Espírito que dá vida, como Espírito Santo, hoje ele habita em nosso espírito para nos levar a dar continuidade, à expansão do reino de Deus. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós da parte daquele que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esse é o Senhor que tem os 7 espíritos intensificado em toda a sua obra, tanto aqui na terra como no céu. Ele intensificou a sua obra, o seu espírito, para nos dar mais autoridade, para transferir para nós esta autoridade. Amém? O Senhor, ele transferiu para nós essa autoridade, para os seus discípulos. Ele se transferiu, por quê? A palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, não vou abrir a Bíblia, versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Em Romanos também capítulo 8 diz que aqueles que são guiados pelo Senhor, de fato são filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 12, fala assim. 2:12 nos diz assim: se perseverarmos, também reinaremos com ele. Só a parte A. Se perseverarmos, também reinaremos com ele. Não saber que vós julgarão os anjos, as nações? Nós precisamos entender que temos a autoridade que foi transferida de Jesus, que está reinando em nós, que habita em nós, vivendo em nós, foi dado para nós, para que nós venhamos